Cutada de casa grávida, virou mendiga. Aí um milionário caiu de amores por ela. Rio de Janeiro, calor de rachar, daqueles que até a alma sua. Ana Paula, 19 anos, um vestido de chita desbotado e o coração na mão. Lágrimas escorrendo, borrando a maquiagem baratinha. Na mão, o teste. Positivo, a vida virando de cabeça para baixo em 3 segundos. A porta rangeu. Dona Maria, a mãe, um furacão. É teu? Some daqui, não te quero mais. Vai criar teu filho longe de mim. Sem dó, sem piedade. Ana Paula, na rua, com a roupa do corpo e uma mochila. Grávida, pra onde ir? Medo, frio na barriga, nó na garganta. 3 dias. 3 dias dormindo na praça da apoteose. Sentindo a dureza do chão, o estômago roncando. O cheiro da rua grudando na pele. De repente um cara parou. Ricardo Albuquerque, terno alinhado, um sorriso de comercial de pasta de dente. Chegou perto, a voz macia. Moça, você não merece isso. Deixe eu te ajudar. A promessa? Casa, comida, roupa lavada. Vida de rainha. Ana, no desespero, aceitou. Confiança? Nenhuma. Mas e daí? Pior que aquilo não podia ficar. Cobertura em Copacabana. Vista de tirar o fôlego. Sofá macio. Cama gigante. Um sonho. Só que, um aperto no peito. À noite, pesadelo. O sorriso de Ricardo virando careta. Olhos vermelhos, sussurrando coisas. Estranhas. Medo. Trocando a miséria pelo inferno? Que rolo é esse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Cobertura em Copacabana. Vista de tirar o fôlego. Sofá macio. Cama gigante. Um sonho. Só que um aperto no peito. À noite, pesadelo. O sorriso de Ricardo virando careta. Olhos vermelhos, sussurrando coisas estranhas. Medo. Trocando a miséria pelo inferno? Que rolo é esse? A primeira noite foi o inferno. Ricardo não encostou um dedo, mas a presença dele, aquele olhar... arrepio só de lembrar. No dia seguinte, ele sumiu cedo. Deixou uma pilha de roupas novas. Tudo de marca. Um monte de comida na geladeira. Aproveita, boneca, disse, antes de sair. Boneca? Credo? Ana Paula começou a explorar o apartamento. A vista era realmente de cinema. Olhou as roupas, experimentou um vestido de seda, se sentiu a Cinderela por 1 minuto. Mas a alegria não durou. Abriu uma gaveta e encontrou uma pasta, cheia de fotos. Dela. Fotos dela dormindo na praça, comendo restos de comida, chorando. Alguém estava seguindo ela. O estômago embrulhou. Correu para o banheiro. Vomitou tudo que tinha comido. Quem era Ricardo? Por que ele estava fazendo isso? De repente, a campainha tocou. Ana Paula travou. Quem seria? Ricardo? Não podia ser. Ele tinha chave. Abriu a porta com a mão tremendo. Uma mulher. Alta, elegante. Um olhar frio que cortava. Você deve ser Ana Paula, disse a mulher, sem nenhum boa tarde. Eu sou. Beatriz Albuquerque, esposa do Ricardo. Esposa? Ana Paula sentiu o mundo desabar. Esposa! A palavra ecoava na cabeça dela. Ricardo era casado, e ela, uma idiota, acreditando em conto de fadas.
Antes que pudesse falar qualquer coisa, Beatriz continuou. Sei de tudo. Sei que você está grávida. Sei que ele te tirou da rua. E sei o que ele quer com você. Ana Paula regalou os olhos. O que ele queria? Que segredo era esse? Beatriz deu um passo para frente, o olhar fixo em Ana Paula. Ricardo, ele não é o que você pensa. Ele é doente, obsessivo, tem uma tara estranha, por grávidas. Ana Paula sentiu um calafrio. Tara? Que tipo de tara? Ele coleciona grávidas, Ana Paula. Ajuda, dá tudo até o bebê nascer. Depois, ele se livra delas, como se fossem bonecas velhas. Ana Paula cambaleou para trás. Não podia ser verdade. Aquilo era um pesadelo. Mas o olhar de Beatriz era puro pavor. Ele já fez isso antes? Quantas? Quantas mulheres? Ana Paula conseguiu perguntar, a voz falhando. Beatriz respirou fundo. 3. Você seria a quarta. Mas eu não vou deixar. De repente, um barulho, um estrondo vindo do quarto. As duas mulheres se viraram ao mesmo tempo. A porta do quarto se abriu lentamente. E lá estava ele, Ricardo, com uma arma na mão. O rosto transtornado. Beatriz, você não devia ter contado. Ele sussurrou, a voz rouca. Agora, todas vocês vão pagar. E então um grito, não de Ana Paula, nem de Beatriz. Um grito agudo, vindo de dentro do apartamento. Um grito de criança. Um grito que Ana Paula reconheceu na hora. Era a voz de Mariazinha, sua irmãzinha de 5 anos. O que Mariazinha estava fazendo ali? Beatriz, você não devia ter contado. Ele sussurrou, a voz rouca. Agora, todas vocês vão pagar. E então um grito. Não de Ana Paula, nem de Beatriz. Um grito agudo, vindo de dentro do apartamento. Um grito de criança. Um grito que Ana Paula reconheceu na hora. Era a voz de Mariazinha, sua irmãzinha de 5 anos. O que Mariazinha estava fazendo ali? Mariazinha! Ela Paula gritou, o sangue gelando nas veias. Ela se virou para Ricardo, os olhos cheios de ódio. O que você fez com a minha irmã? Ricardo sorriu, um sorriso doentio. Ela estava bisbilhotando onde não devia. Digamos que ela descobriu o meu segredo. Ana Paula avançou, mas Beatriz assegurou. Não, ele vai te matar. Ricardo apontou a arma. Fiquem quietas, as duas. Ele olhou para Mariazinha, que estava encolhida no canto do quarto, os olhos arregalados de medo. Você também, garotinha. Se mexer mais uma vez. De repente, Beatriz se soltou e pulou na frente. De Ana Paula. Corre! Salva sua irmã! Eu distraio ele! Ana Paula hesitou por um segundo, mas então a razão falou mais alto. Ela precisava tirar Mariazinha dali. Ela correu para o quarto, pegou a irmã no colo e saiu correndo. Mas então, no meio da sala, ela parou, paralisada. Na parede, um quadro enorme, um retrato. Ricardo, de terno, sorrindo, e ao lado dele, Dona Maria. Sua mãe. O mundo girou. Dona Maria? O que ela estava fazendo ali? Mamãe? Ana Paula sussurrou, incrédula. Dona Maria saiu de trás de Ricardo, o rosto impassível. Surpresa, filhinha! Ana Paula não conseguia entender. O que? O que está acontecendo? Por que você? Está com ele? Dona Maria sorriu, um sorriso frio e calculista. Você sempre foi tão ingênua, Ana Paula. Achava mesmo que eu te amava? Que me importava com você? As palavras eram como facadas. Ana Paula sentiu o coração se despedaçar. Eu te usei, Ana Paula. Usei você para chegar até ele. Ricardo é rico, poderoso. E agora ele vai ser meu. Ana Paula olhou para Ricardo, depois para Dona Maria. A verdade era como um soco no estômago. Sua própria mãe a tinha vendido. Você fez isso comigo? Ana Paula perguntou,
a voz embargada. Dona Maria deu de ombros. Você era um estorvo, uma pedra no meu caminho. Agora, você vai me dar o neto que eu preciso para garantir o meu futuro. Ricardo se aproximou, o olhar fixo em Ana Paula. Sua mãe é uma mulher esperta, sabe o que quer. E eu vou dar a ela. De repente, Mariazinha começou a chorar, um choro desesperado. Ana Paula a apertou contra o peito, tentando protegê-la. Vocês são monstros, Ana Paula gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Maria riu. Monstros? Não, querida, nós somos apenas ambiciosos. Ricardo levantou a arma. Chega de conversa. Está na hora de acabar com isso. Mas então, antes que ele pudesse atirar, a porta do apartamento se abriu e um homem entrou correndo. Um homem que Ana Paula nunca tinha visto antes. Um homem com um olhar determinado e uma arma na mão. Polícia, nós pro alto. O caos se instalou. Tiros, gritos, correria. Ana Paula se jogou no chão, protegendo Mariazinha com o corpo. No meio da confusão, ela viu Beatriz se aproximando, o rosto machucado, mas um brilho de esperança nos olhos. Eu chamei a polícia, Beatriz sussurrou. Eu sabia que ele ia fazer alguma besteira. Ana Paula mal teve tempo de respirar. De repente, um tiro, um grito, e então, silêncio. Quando a fumaça se dissipou, Ana Paula levantou a cabeça. Ricardo estava caído no chão, uma poça de sangue se formando. Ao redor dele, e ao lado dele, Dona Maria, com a arma na mão. O olhar vazio. O que tinha acontecido ali? Quem tinha atirado? E por quê? Ana Paula não conseguia entender nada. A única coisa que sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando a fumaça baixou, viu Ricardo estirado, a camisa branca virando um borrão vermelho. Do lado minha mãe, a arma ainda na mão, o olhar perdido. Parecia que tinha visto um fantasma, ou se tornado um. Mãe, o que você fez? Consegui murmurar, a voz tremendo. Ela não respondeu, só encarava o corpo do Ricardo, como se não acreditasse no que tinha feito. De repente, a polícia começou a gritar, mandando todo mundo colocar as mãos na cabeça. Um monte de flash, sirene, um caos. Me abracei forte com a Mariazinha, tentando proteger ela daquele inferno. A Beatriz, tadinha, estava sentada no chão, chorando baixinho. Um policial foi falar com ela, perguntando o que tinha acontecido. Ela apontou para minha mãe, ainda parada ali, com uma arma na mão. Foi aí que tudo virou de novo. Um policial chegou perto da minha mãe, bem devagar, e tirou a arma da mão dela. Ela nem reagiu, como se tivesse desligado. O policial olhou para a arma, depois para minha mãe, e fez uma cara estranha. Senhora, ele começou, a voz meio hesitante. Essa arma, ela não foi disparada, não tem marcas de tiro recentes. Como assim? Se ela não tinha atirado, quem tinha? Olhei para o Ricardo de novo. Ele estava lá, caído, sangrando, morto. Mas se não foi minha mãe, quem tinha feito aquilo? De repente a Beatriz levantou a cabeça. O olhar dela era de pavor. Ela olhou para mim, depois para Mariazinha e começou a gritar. Não, não pode ser. Ela não. Por favor, não. Eu não estava entendendo nada. Quem ela estava defendendo? Quem era a culpada? Aí um dos policiais se aproximou da Mariazinha. Ela estava agarrada em mim, tremendo de medo. O policial se abaixou, bem calmo, e falou. Ei, garotinha, tá tudo bem, você tá segura agora. Ele estendeu a mão para Mariazinha, mas ela se encolheu ainda mais em mim. O policial insistiu, a voz doce. Vem cá, a gente só quer te ajudar. Você viu alguma coisa, não viu? A Mariazinha ficou olhando para o policial com aqueles olhinhos arregalados. Aí, bem baixinho,
Quase num sussurro, ela falou: Fui eu. Eu gelei. Como assim fui eu? A Mariazinha? Uma menininha de 5 anos? O policial olhou para ela, sem acreditar. Você? Mas como? A Mariazinha apontou para o chão. Do lado do corpo do Ricardo tinha um revólver pequenininho, quase do tamanho da mão dela. Era da minha mãe. Ela sempre guardava ele na bolsa. E a Mariazinha devia ter pegado. Ele ia machucar a gente, ela falou, a voz tremendo. Ele ia fazer mal para a mamãe e para neném. Eu não queria. Aí, tudo fez sentido. A minha mãe parada, sem reação. A arma da minha mãe sem ter sido disparada. A Beatriz desesperada. A Mariazinha tinha salvado a gente. Mas uma menininha de 5 anos tinha matado um homem. A minha irmãzinha tinha virado uma assassina. A polícia ficou em choque. Não sabiam o que fazer. Como prender uma criança? Como acusar uma menininha de um crime desses? A Beatriz começou a chorar de novo, soluçando alto. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Ela é só uma criança. Olhei para Mariazinha. Ela estava agarrada em mim, os olhinhos cheios de medo. Ela não entendia a dimensão do que tinha feito. Ela só queria proteger a gente. Mas a verdade era que a vida da minha irmãzinha tinha acabado ali. E a minha tinha mudado para sempre. Abracei a Mariazinha com força, sentindo o corpinho dela tremer. O que ia acontecer com a gente agora? Para onde a gente ia? Como a gente ia viver com essa marca, com essa culpa? E pior de tudo, como eu ia explicar para Mariazinha o que ela tinha feito? Como eu ia contar para ela que para salvar a gente, ela tinha tirado a vida de alguém? Que ela tinha virado uma assassina? Essa noite ia ser longa, e a nossa vida nunca mais seria a mesma. Abracei a Mariazinha com força, sentindo o corpinho dela tremer. O que ia acontecer com a gente agora? Para onde a gente ia? Como a gente ia viver com essa marca, com essa culpa? E pior de tudo, como eu ia explicar para Mariazinha o que ela tinha feito? Como eu ia contar para ela que, para salvar a gente, ela tinha tirado a vida de alguém? Que ela tinha virado uma assassina? Essa noite ia ser longa, e a nossa vida nunca mais seria a mesma. Os policiais começaram a levar todo mundo. A Mariazinha, agarrada em mim, não parava de chorar. A Beatriz no canto, com a cabeça entre as mãos. Minha mãe nem piscava, levada como um zumbi. Eu estava atordoada, sem entender nada. Como a minha vida tinha virado esse filme de terror? Grávida, sem casa, com a irmã assassina e a mãe vendida. Parecia pesadelo. No camburão, a Mariazinha dormiu no meu colo, exausta. Eu fiquei acordada a noite toda, pensando no que ia ser da gente. Medo, angústia, desespero, tudo misturado. Chegamos na delegacia, aquele cheiro de cigarro e café. Requintado, fui levada para uma sala cheia de gente esquisita me olhando. Me fizeram um monte de perguntas. Eu só queria sumir. Depois de horas, me deixaram ir, mas a Mariazinha ficou. Disseram que ia para o conselho tutelar, que precisavam cuidar dela. Meu coração se apertou. Sozinha de novo. Saí da delegacia, o sol rachando. Para onde ir? Sem grana, sem casa, sem ninguém. De repente um carro parou do meu lado. Um cara abaixou o vidro. Ana Paula? Sou o advogado da Dona Beatriz. Ela quer falar com você. Advogado? Dona Beatriz? O que ela queria agora? Hesitei, mas entrei no carro. Não tinha nada a perder. Chegamos num escritório chique, cheio de quadros e livros. Dona Beatriz estava lá, com a cara inchada de tanto chorar. Olhou com tristeza.
Sinto muito por tudo que aconteceu, Ana Paula. Ricardo era um monstro. E sua mãe, ela suspirou. Não sei nem o que dizer. Eu fiquei calada. O que ela podia dizer? A minha vida estava destruída. Eu sei que nada vai apagar o que aconteceu, ela continuou. Mas quero te ajudar. A você e a Mariazinha. Ajuda? Vindo dela? Desconfiei. Mas ela parecia sincera. Tenho uma proposta, ela disse, que pode mudar a vida de vocês. Arregalei os olhos. Que proposta era essa? Ricardo era muito rico, ela explicou. E apesar de tudo, ele me deixou uma herança considerável. Quero dividir essa herança com você, para você cuidar da Mariazinha, ter uma vida digna. Não podia ser verdade. Herança? Dinheiro? Vindo do meu algoz? Era surreal. Por que você faria isso? Perguntei, desconfiada. Ela sorriu, um sorriso triste. Porque eu me sinto culpada, Ana Paula. Culpada por não ter impedido Ricardo antes. Culpada por ter permitido que ele fizesse tanto mal. E por quê? Porque eu também perdi tudo naquela noite. Ela tinha razão. Ela também era vítima do Ricardo. E talvez ela realmente quisesse ajudar. Eu aceito. Falei sem pensar 2 vezes. Aceito a sua ajuda. Ela sorriu de novo, aliviada. Ótimo. Vamos começar a organizar tudo amanhã. Agora você precisa descansar. E eu preciso ir visitar o Ricardo. Visitar o Ricardo? Morto? Não entendi. Visitar o Ricardo? Perguntei confusa. Mas ele está morto. Ela me olhou com um olhar estranho, quase assustado. Não, Ana Paula, ela disse, a voz tremendo. Ricardo não está morto. Como assim? Seu Vini caído, sangrando, morto? O que você está dizendo? Perguntei, com medo da resposta. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para contar um segredo terrível. Ricardo tem um irmão gêmeo, ela revelou. Idêntico, e foi ele quem morreu naquela noite. Ricardo está vivo, e ele vai voltar. Meu mundo girou. Ricardo. Vivo? Um irmão gêmeo? Aquilo não podia ser verdade. Mas o olhar de pavor da dona Beatriz era real. Não pode ser, balbuciei, em choque. Ela segurou minha mão com força. Eu sei que é difícil de acreditar, ela disse, mas é a verdade. E nós precisamos nos proteger, porque Ricardo é perigoso, muito perigoso. De repente, a porta do escritório se abriu e um homem entrou, idêntico ao Ricardo, o mesmo terno, o mesmo sorriso, o mesmo olhar frio. Beatriz querida, ele disse, com uma voz macia. Senti sua falta. Eu gelei. Era ele, Ricardo, vivo. E a minha vida estava prestes a virar um inferno de novo. Mas de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Beatriz, querida, ele disse, com uma voz macia. Senti sua falta. Eu gelei. Era ele, Ricardo, vivo. E a minha vida estava prestes a virar um inferno de novo. Mas de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Meu corpo travou. Ricardo Albuquerque, ali, na minha frente, sorrindo. O mesmo sorriso de comercial de pasta de dente. Mas agora era puro veneno. Senti o sangue gelar. A Beatriz, tadinha, ficou branca como cera, tremendo inteira. Ricardo! Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ele nem ligou para ela. Veio direto para mim, me encarando com aqueles olhos frios. Ana Paula, não é? Uma gracinha. Ah, Beatriz me contou tudo sobre você. E sobre a Mariazinha. Mariazinha, cadê a minha irmã? Onde essa criatura tinha enfiado a minha irmãzinha? A raiva começou a ferver dentro de mim. O que você fez com a Mariazinha? Gritei, sem conseguir me controlar. Ele riu, um riso baixo, macabro. Calma, boneca. A garotinha está segura, por enquanto. Tudo depende de você, não é mesmo? Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço.
Senti o cheiro forte do perfume dele, enjoativo. Eu sei que você deve estar confusa, assustada. Mas relaxa, eu vou explicar tudo. Eu sempre cumpro minhas promessas. De repente, ele agarrou meu braço com força, me puxando para mais perto. Vem comigo. Vamos tomar um café e colocar os pingos nos is. Eu tentei me soltar, mas ele era forte demais. A Beatriz não fez nada, paralisada pelo medo. Me senti como um animal encurralado. Me solta! Me deixe em paz! Gritei, desesperada. Ele apertou meu braço ainda mais, me machucando. Quieta, boneca, ou a garotinha vai se machucar. O medo me paralisou de novo. Não podia arriscar a vida da Mariazinha. Respirei fundo, tentando manter a calma. Tudo bem, eu vou com você. Mas não machuque a Mariazinha. Por favor. Ele sorriu satisfeito. Ótimo. É assim que eu gosto. Colaboração. Vamos. Ele me puxou para fora do escritório, ignorando-a. Beatriz, que continuava parada em choque. Saímos pro corredor, fomos até o elevador. O silêncio era ensurdecedor. De repente, quando o elevador chegou e as portas se abriram, uma figura surgiu do nada, empurrando Ricardo com toda a força. Ele cambaleou para trás, surpreso. Era minha mãe, Dona Maria, com os olhos vermelhos de raiva, gritando: "Corre, Ana Paula! Corre! Ele vai te matar!" Eu não entendi nada. Minha mãe me defendendo? Mas ela não estava do lado dele? O que estava acontecendo? Ricardo se recuperou do empurrão e tentou agarrar minha mãe, mas ela foi mais rápida. Pegou um caco de vidro do chão e o cravou no pescoço. Dele, Ricardo gritou de dor, levando a mão ao ferimento. O sangue jorrava. Ele cambaleou para trás de novo, até cair no chão, agonizando. Eu fiquei paralisada, vendo aquela cena dantesca. Minha mãe tinha acabado de matar Ricardo Albuquerque. "Ana Paula, corre!" Ela gritou de novo, a voz desesperada. "Não fica aqui, ele tem amigos, capangas. Eles vão te pegar. Salva Mariazinha." Sem pensar duas vezes, me virei e corri. O mais rápido que pude, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Só sabia que precisava salvar a Mariazinha. Corri pelas ruas, sem rumo, o coração na boca. Minha mãe matando o Ricardo para me salvar. A vida tinha virado um caos completo. De repente, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. "Ana Paula?" Uma voz rouca falou do outro lado da linha. "Você está correndo, mas não vai adiantar. Nós vamos te encontrar e vamos pegar a garotinha também. É só uma questão de tempo." A ligação caiu. Gelei. Eles estavam me seguindo. Eles sabiam onde eu estava. Olhei em volta, desesperada. Precisava me esconder. Precisava proteger a Mariazinha. De repente, vi uma igreja. A porta estava aberta. Sem pensar duas vezes, entrei. Era o meu último refúgio. Me ajoelhei no banco, comecei a rezar. Pedi a Deus que me ajudasse, que protegesse a mim e a Mariazinha. De repente, senti uma mão no meu ombro. Me virei assustada. Era um padre. Um padre com um olhar estranho, um sorriso sinistro. "Calma, filha", ele disse com uma voz suave. "Eu posso te ajudar. Mas antes, preciso te contar um segredo. Um segredo que vai mudar a sua vida para sempre." Ele se aproximou mais, sussurrando no meu ouvido. "Ricardo Albuquerque era meu irmão. E agora você vai pagar pelo que fez." "Calma, filha", ele disse com uma voz suave. "Eu posso te ajudar. Mas antes, preciso te contar um segredo. Um segredo que vai mudar a sua vida para sempre." Ele se aproximou mais, sussurrando no meu ouvido. "Ricardo Albuquerque era meu irmão. E agora você vai pagar pelo que fez." Meu coração disparou. Irmão?
Aquele padre era irmão do Ricardo? Aquilo só podia ser mais um pesadelo. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força. Não adianta fugir, Ana Paula. O destino te trouxe até aqui, e agora você vai enfrentar as consequências. Ele me puxou para dentro da sacristia, um lugar escuro e frio, cheio de imagens religiosas assustadoras. Senti um arrepio na espinha. "O que você quer de mim?" perguntei, com a voz tremendo. Ele sorriu, um sorriso doentio. "Justiça, Ana Paula. Justiça pelo meu irmão. Ele não merecia morrer." "Mas foi ele quem começou", gritei. "Ele me sequestrou, ameaçou a minha irmã. Ele era um monstro." "Um monstro que você destruiu", ele retrucou, com raiva. "E agora você vai pagar pelo seu crime." Ele pegou um crucifixo de prata e ergueu no ar, como se fosse uma arma. "Eu vou te fazer confessar os seus pecados, Ana Paula, e depois vou te entregar à justiça divina." O medo me paralisou. Não sabia o que fazer. Estava presa, sem saída. De repente ouvi um barulho, um som familiar, vindo de fora da igreja. Era o choro da Mariazinha. "Mariazinha!" gritei, desesperada. "O que você fez com a minha irmã?" O padre sorriu de novo, um sorriso ainda mais cruel. "A garotinha está bem, por enquanto. Mas se você não colaborar, as coisas podem mudar." Ele me empurrou contra a parede, o crucifixo cada vez mais perto do meu rosto. "Confesse, Ana Paula. Confesse os seus pecados." As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não queria morrer. Não queria deixar a Mariazinha sozinha. Eu confesso." Falei com a voz embargada. "Eu confesso que eu estou grávida." O padre parou, surpreso. "Grávida? Do meu irmão?" Balancei a cabeça, chorando. "Não, eu não sei. Pode ser. Ele me forçou." O padre ficou em silêncio por um momento, processando a informação. De repente, ele jogou o crucifixo no chão e começou a rir. "Que ironia!" ele exclamou, com sarcasmo. "Você está carregando o filho do meu irmão, o herdeiro da nossa família." Ele se aproximou de mim de novo, mas dessa vez com um olhar diferente. Um olhar de interesse. Talvez eu tenha julgado você mal, Ana Paula. Talvez você não seja uma criminosa, mas sim uma vítima. Uma vítima que pode me ajudar a realizar os meus planos." Não entendi o que ele estava dizendo. Que planos eram esses? "Eu sempre soube que o Ricardo era ambicioso", ele continuou. "Mas nunca imaginei que ele chegaria tão longe. Ele estava prestes a dominar a cidade, a se tornar o homem mais poderoso do Rio de Janeiro." "E você quer continuar o que ele começou?" perguntei com medo. Ele sorriu. "Exatamente. E você? Você vai ser a minha rainha, a mãe do meu herdeiro. Juntos nós vamos governar este lugar." Não podia ser verdade. Aquele padre louco queria me usar para realizar os planos malucos do irmão? "Eu nunca vou concordar com isso", gritei. "Eu prefiro morrer." Ele deu de ombros. "Você tem uma escolha, Ana Paula. Ou se junta a mim, ou eu entrego você para a polícia e garanto que a Mariazinha vai para um orfanato. A escolha é sua." Meu coração se apertou. Estava presa entre a cruz e a espada. Não sabia o que fazer. De repente, a porta da sacristia se abriu, e quem entrou foi a dona Beatriz. Ela estava com uma arma na mão, o rosto transtornado. "Acabou, padre. Eu sei de tudo. Você não vai machucar a Ana Paula." O padre sorriu, debochado. Beatriz, sempre tão ingênua, achou mesmo que poderia me deter? De repente, ele fez um sinal com a mão, e 2 homens fortes entraram na sacristia, armados até os dentes. "Levem-na", ordenou o padre, "e matem a garotinha. Nenhuma testemunha pode sobrar."
Os homens agarraram a Dona Beatriz e a arrastaram para fora. Ouvi os gritos dela, desesperados. Não, gritei tentando me soltar. Deixem ela em paz. Mas era tarde demais. Os homens já tinham sumido com a Dona Beatriz. O padre se aproximou de mim de novo, com um olhar vitorioso. Agora, Ana Paula, vamos conversar sobre o seu futuro. Um futuro que está prestes a mudar para sempre. E de repente, no meio daquele caos, daquela loucura, um pensamento me atingiu como um raio. Uma revelação terrível, chocante, que me fez questionar tudo o que eu acreditava saber sobre a minha vida. Eu olhei para o padre, para aquele rosto idêntico ao do Ricardo, e percebi. Eles não eram irmãos. Eles eram a mesma pessoa. Aquele padre era o Ricardo. Ele tinha fingido a própria morte. A ficha caiu, a verdade explodiu na minha cabeça. Aquele homem tinha planejado tudo, cada detalhe, cada reviravolta. Ele era um mestre da manipulação, um gênio do mal. E eu tinha caído direitinho na armadilha dele. Mas agora eu sabia a verdade. E não ia deixar ele me usar. Não ia deixar ele machucar a Mariazinha. Eu ia lutar com todas as minhas forças. Ia lutar até o fim, porque a minha vida e a vida da minha irmãzinha dependiam disso. E naquele momento, um ódio frio, implacável, tomou conta de mim. Um ódio que me deu forças para enfrentar o Ricardo, para enfrentar o próprio diabo. Só que antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta da sacristia se abriu de novo. E quem entrou foi a Mariazinha. Mas ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada da minha mãe, Dona Maria. E a minha mãe estava apontando uma arma para mim. A minha própria mãe estava do lado do Ricardo. O mundo girou. A traição tinha vindo de onde eu menos esperava. E agora, a minha vida estava prestes a acabar. A minha própria mãe, do lado do Ricardo, a arma apontada para mim, eu não podia acreditar. O mundo tinha virado de ponta cabeça, me cuspindo em um lugar que eu não reconhecia. Mamãe, o que é isso? Por que você está fazendo isso? A voz saiu embargada, quase um sussurro. Dona Maria me encarava, o rosto duro, sem expressão, como se eu fosse um estranho, um estorvo, não a filha que ela criou. Você sempre foi um problema, Ana Paula, um peso na minha vida, ela disse, as palavras cortando como navalhas. E agora você vai pagar por isso. Ricardo, ou o que sobrou dele, com a faca cravada no pescoço, me olhava com um sorriso sádico, mesmo quase morto. Ela sempre foi minha boneca. Desde o começo, sua mãe é ambiciosa. E eu dou o que ela quer. Eu não conseguia entender. Minha mãe e o Ricardo, juntos, aquilo é a mais do que eu podia suportar. A traição, a dor, o medo, tudo se misturou numa bomba prestes a explodir. De repente, a Mariazinha se soltou da minha mãe e correu até mim, agarrando minhas pernas. Mamãe, não deixe ela me machucar, eu tô com medo. Ouvir a voz da minha irmã, tão pequena e indefesa, me deu um choque de realidade. Eu não podia me entregar. Precisava proteger a Mariazinha, custasse o que custasse. Olhei nos olhos da minha mãe, tentando encontrar um resquício de amor, de arrependimento. Mas só de ódio, ambição, frieza. Eu não vou deixar você machucar a minha irmã. Falei, a voz firme, desafiando-a. Eu não vou deixar você me usar. Dona Maria riu, um riso amargo, sem graça. Você não tem escolha, Ana Paula. Você sempre foi fraca, ingênua. Não vai ser agora que vai mudar. Ela apertou o gatilho. Mas no mesmo instante, uma sombra surgiu entre nós. Uma figura que eu não esperava ver ali. A Dona Beatriz. Ela se jogou na frente do tiro, protegendo a mim e a Mariazinha.
A bala a atingiu em cheio e ela caiu no chão, gemendo de dor. Corre! Salve-se! Ela gritou com a voz fraca. Eu distraio eles. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A dona Beatriz, que eu achava ser uma vilã, estava se sacrificando por nós. Por quê? O que tinha acontecido? Mas não tinha tempo para pensar. A minha mãe ia atirar de novo. Precisava agir. Peguei a Mariazinha no colo e corri. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Precisava sair daquela igreja, daquele pesadelo. Precisava proteger a minha irmã. Corri pelas ruas, sem rumo, com o coração na boca. A cada passo, sentia o medo me consumindo, a incerteza me corroendo. De repente, ouvi um barulho de carro se aproximando. Olhei para trás e vi um carro, preto, com os vidros fumê vindo em nossa direção. Eles estavam nos seguindo. Eles iam nos pegar. Desesperada, entrei em um beco escuro, tentando me esconder. Mas era tarde demais. O carro parou na entrada do beco, bloqueando a nossa passagem. Do carro saíram 2 homens armados, com os rostos cobertos. Eles nos cercaram, sem dizer uma palavra. Eu estava encurralada, sem saída, prestes a ter o meu pior pesadelo se tornando realidade. De repente, um dos homens tirou a máscara. E, para meu horror, eu o reconheci. Era o meu pai. Pai? A palavra saiu como um grito preso na garganta. O que você está fazendo aqui? Por que você está com eles? Ele me encarou com um olhar frio, sem emoção. Eu sempre estive do lado deles, Ana Paula. Do lado do poder, do dinheiro. E você? Você sempre foi um estorvo. Eu não podia acreditar. O meu próprio pai me traindo daquela maneira, me entregando para a morte. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, misturadas com o suor e a poeira. A minha vida tinha se tornado um inferno, e não parecia haver escapatória. Mas, de repente, a Mariazinha estava agarrada em mim, se soltou e correu em direção ao meu pai. Vovô, ela gritou, com os olhinhos cheios de lágrimas. Não machuca a mamãe. Ela é boazinha. Eu te amo, vovô. Meu pai parou, surpreso. Olhou para Mariazinha com um olhar confuso. E pela primeira vez, vi uma emoção em seu rosto. Uma emoção que eu não via há anos. Arrependimento. Arrependimento. A palavra pairou no ar, pesada como chumbo. Meu pai, o cara que me ensinou a andar de bicicleta, a pescar no rio, apontando uma arma para mim, mas com o rosto contorcido, a boca tremendo. Mariazinha, esperta como um passarinho, aproveitou a brecha, correu para os braços dele, agarrando as pernas, chorando sem parar. Vovô, por favor, não faz isso com a mamãe. Ela é tudo que eu tenho. Meu pai respirou fundo. Fechou os olhos com força. A arma na mão tremia tanto que parecia que ia explodir. O outro cara, capanga do Ricardo, estava puto, esperando uma ordem. De repente, meu pai abriu os olhos. Um olhar diferente, um brilho de decisão. Ele abaixou a arma. Sai da frente, garota! Ele rosnou para o capanga. Essa é minha família. O capanga hesitou, mas meu pai era grandão. Metia medo. O cara recuou um passo. A gente vai embora, meu pai falou, olhando para mim. Mas vocês duas vêm comigo. Não confio em ninguém, principalmente naquele maluco do Ricardo. Eu não sabia o que pensar. O que tinha acontecido com meu pai? Por que essa mudança repentina? Mas não tinha tempo para perguntas. A gente precisava sair dali, antes que o Ricardo ou quem quer que fosse voltasse. Peguei na mão da Mariazinha e seguimos meu pai até o carro. Entramos, ele acelerou, cantando o pneu. A gente estava fugindo. De novo. Dirigimos por horas, sem dizer uma palavra. O silêncio no carro era tão grande
que dava para ouvir a respiração da Mariazinha. Eu tava tensa, esperando o bote. Finalmente, meu pai parou num posto de gasolina abandonado no meio do nada. Desceu do carro e fez um sinal pra gente sair. Precisamos conversar, ele disse, a voz grave. Tem muita coisa que vocês não sabem. Sentamos numas cadeiras de plástico enferrujadas em frente ao posto. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. Eu sei que vocês devem estar me odiando, meu pai começou. E com razão, eu fui um merda. Abandonei vocês, me envolvi com gente errada. Mas eu juro que nunca quis que nada disso acontecesse. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para contar uma história muito difícil. A verdade é que eu não sou o pai de vocês. Pelo menos, não o pai biológico. Eu e a Mariazinha nos entreolhamos sem entender nada. Como assim? Sua mãe, ela já era grávida quando a gente se conheceu. Grávida de você, Ana Paula. Mas o pai de vocês era um cara perigoso. Um cara que não queria saber de filho. Um cara como o Ricardo Albuquerque. Meu mundo girou. O Ricardo? Meu pai? Era impossível. Não, não pode ser, eu falei, a voz falhando. Ele é um monstro. Eu sei, meu pai respondeu. E foi por isso que eu me casei com a sua mãe. Para proteger vocês duas. Para dar um nome para você, Ana Paula. Para te afastar daquele cara. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Tudo fazia sentido agora. O medo da minha mãe, as mentiras, o segredo. E a Mariazinha? Perguntei. Meu pai balançou a cabeça. Não, a Mariazinha é minha filha de sangue. Mas o Ricardo, ele sempre soube da sua existência, Ana Paula. Ele nunca te esqueceu. E ele queria você a qualquer custo. De repente, um barulho de motor interrompeu a nossa conversa. Um carro se aproximava, vindo na nossa direção. Meu pai se levantou, tenso. É ele falou. Eu sabia que ele ia nos encontrar. Peguei a Mariazinha no colo e me preparei para o pior. Mas, quando o carro parou, quem saiu não foi o Ricardo, foi a dona Beatriz. Ela estava viva, mas alguma coisa estava muito errada. O olhar dela era vazio. A roupa rasgada e suja de sangue. Beatriz? Meu pai perguntou, surpreso. O que aconteceu? Onde está o Ricardo? Ela não respondeu. Só ficou parada nos encarando com aqueles olhos mortos. De repente, ela abriu a boca e começou a cantar. Uma música infantil, uma cantiga de ninar. Nana neném, que a cuca vai pegar. Papai foi pra roça, mamãe foi passear. A voz dela era rouca, esganiçada, um som horripilante. E então a dona Beatriz tirou uma arma da bolsa, apontou para mim e sorriu. Um sorriso que me fez ter mais medo do que eu jamais tive na vida. Porque naquele momento eu entendi. A dona Beatriz não era mais a dona Beatriz. Ela era o Ricardo, dentro do corpo dela. E ele estava vindo me buscar. Nana neném, ele cantou de novo, a voz cada vez mais alta. Que a cuca vai pegar! E o mundo escureceu. A voz da dona Beatriz tremia, olhos vidrados, repetindo aquela cantiga macabra. Meu pai, desesperado, tentava entender, mas era tarde demais. Eu sabia, no fundo da alma, que aquele sorriso não era dela, era do Ricardo. Um Ricardo ainda mais insano, dominando outro corpo. Corre, filha. Salva a Mariazinha! Meu pai gritou, se jogando na frente. Um tiro! Meu pai caiu, sem um gemido. Não podia ser. De novo. A morte me cercando. A Mariazinha, agarrada em mim, chorava baixinho. Precisávamos sumir dali. Já! Corri para dentro do posto abandonado. A dona Beatriz vindo atrás, cantando aquela música do inferno. A gasolina era a única chance. Peguei um galão,
derramei o líquido fedorento por todo o chão. A dona Beatriz cambaleava, a voz distorcida. Nana neném. Peguei o isqueiro no bolso do meu pai. A mão tremia, mas a decisão era firme. Acabou, Ricardo! Gritei, acendendo a faísca. Uma explosão. O fogo consumiu tudo. O posto, o carro, a dona Beatriz. E o Ricardo, preso dentro dela. Saí correndo com a Mariazinha, a explosão nos empurrando para frente. Olhei para trás. As chamas dançavam altas, engolindo o passado, a dor, o medo e o Ricardo, de uma vez por todas. A gente andou muito, sem rumo, até chegar numa cidadezinha pequena, no interior. Uma casinha simples, um emprego honesto, uma vida nova, longe dos horrores do Rio. A Mariazinha cresceu, forte e esperta. Nunca contamos a verdade sobre o que aconteceu. Ela achava que o Ricardo tinha morrido num acidente. Era melhor assim. Mas à noite, às vezes, eu acordava com o som daquela cantiga na cabeça e sabia que em algum lugar o mal ainda existia e que a luta nunca terminava de verdade. Hoje, olhando o horizonte, sinto que a paz ainda está distante. Será que o Ricardo tinha outros irmãos? Cúmplices? Alguém ainda me observa nas sombras? Não sei. O futuro é uma página em branco, e a minha história está longe de terminar. Mas e você, aí do outro lado? Acha que acabou por aqui? Que essa história insana chegou ao fim? Pensa de novo. A verdade é que só você pode decidir o futuro dessa saga. E a hora de agir é agora. Você precisa se inscrever imediatamente no canal. É a sua inscrição que vai nos dar forças para continuar. É o seu apoio que vai decidir se essa história terá um novo capítulo. Esmague o botão de like agora. Mostre para o algoritmo que você quer mais, que você precisa saber o que vai acontecer com Ana Paula e Mariazinha. Inunde a seção de comentários com suas teorias, suas reações, suas apostas. Queremos saber o que você achou desse final explosivo. E para finalizar, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos. Aqueles que amam histórias de tirar o fôlego, que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de cada clique, de cada inscrição, de cada compartilhamento. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não nos abandone agora. A história continua com você.